Nós estamos estudando sistematicamente o Evangelho de Mateus e eu gostaria de convidar, portanto, os irmãos que abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Eu vou ler do versículo de número 10 até o versículo de número 14. Então, João, capítulo 18, do verso 10 ao verso de número 14. Eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos acompanham atentamente, não só a leitura, mas logo em seguida a prédica da palavra do Senhor também. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Em Joinville, no ano de 2010, dois senhores foram para uma serra onde havia uma trilha e uma mata. E ali eles se perderam e ficaram alguns dias, 4 mais precisamente, desaparecidos. E como eles não planejavam se perder e ficar dentro da mata, então eles não levaram comida, eles não levaram agasalho, eles não se precaveram para aquela situação. E choveu, imagine, chover no sul, dentro de uma mata, você idoso, imagine a situação, só pare para pensar. E então, depois de 4 dias, uma equipe de resgate levou aqueles dois senhores, o Urbano e o Guilherme, para o hospital, e ali eles se recuperaram, e então puderam voltar às atividades normais da vida deles. Você já deve ter visto em algum telejornal, algum caso parecido de pessoas que se perdem na mata. Sobre se perder, eu gostaria de também trazer uma ilustração inicial sobre perder objetos, coisas, né? Se você não viu nenhuma reportagem ou não ficou sabendo de ninguém que se perdeu, essa outra ilustração já você pode se identificar, né? Você perdeu alguma coisa. Imagine o sentimento, tudo o que estava envolvido ali, se você perdeu algo que tem valor. E pensando nisso, como eu acho que eu estou aí no top 10 das pessoas que perdem coisas nesse mundo, né? Eu fui dar aula no seminário presbiteriano. A minha primeira aula, fui convidado para ser professor do seminário e professor que daria aula em módulo. Preparei o conteúdo de 2 semanas de aulas intensas, 60 horas aulas, imagine a situação. Preparei todo o conteúdo, deixei no computador e saio eu daqui de Palmas, pego um ônibus, lá em Vitória chama Frescão, né? Aquele ônibus que sai do aeroporto, porque o ar-condicionado, né, em comparação com outros ônibus, é por isso que chama Frescão, porque aí dentro tem um ar-condicionado bom, aquela questão toda. Eu peguei esse ônibus, então desci num ponto próximo ao seminário, mas como era tarde da noite, resolvi pegar o táxi para ir para o hotel. Quando eu chego no hotel, a minha aula seria no outro dia. Eu penso assim, olha, vou dar uma olhadinha nas minhas aulas, afinal de contas, primeira aula, para ficar mais seguro, né? Quando eu olho para a bolsa, para a mochila, onde é que ela está? A mochila do computador com as aulas. Eu me desesperei na hora. E agora, o que é que eu vou falar nessas 2 semanas aqui? Desci no saguão do hotel, perguntei para o recepcionista, você viu se eu entrei com, além da minha mala, uma mochila? Não, não prestei atenção. Tem como ver nas câmeras de segurança, o táxi que parou aqui na porta, se eu entrei, se eu tirei a mochila do táxi, vamos dar uma olhadinha lá.
E aí e agora? Não sei o número do táxi, não sei nada, onde é que eu deixei esse negócio, né? Poderia ser ou no aeroporto, ou no avião, ou no ônibus, ou até mesmo no táxi. Imagine, eu não tinha a mínima ideia de onde estaria isso. De repente, eu fiquei tão desesperado que eu falei, eu vou descer, correndo, como era próximo, né? Eu estava com medo de ser assaltado indo para o hotel, né? Por isso que eu peguei um táxi, mesmo no curto espaço ali de distância, né? E então eu desci correndo, esse camarada tem que estar pelo menos lá no ponto de táxi. Quando eu chego, primeiro alívio, ufa, ele está lá. Como a gente sabe que brasileiro não passa a perna em ninguém, né? Não tem nenhum malandro, todo brasileiro é honesto. Eu já cheguei, mesmo sem saber, acusando o rapaz de ter esquecido ali, né? Porque aí ele poderia se sentir meio constrangido e se ele quisesse passar a perna em mim, ele não passaria. Eu falei, meu amigo, eu deixei uma mochila aí no seu táxi. Ele me olhou assim, não sabia nem quem eu era direito. Aí, não, você me levou agora recentemente. E aí ele, não deixei nada aqui não. Pronto, eu deixei no ônibus. Será que foi no ônibus? Aí ele falou, olha, o ônibus, o ponto final dele é em tal local. Vamos lá, me leva lá. Ele me levou. Quando eu chego lá, o bendito do ônibus estava lá, todos os passageiros já tinham saído do ônibus e tinha 2 funcionários na porta do estabelecimento e eu fiz a seguinte pergunta, eu possivelmente deixei uma mochila no ônibus com um pertence de valor e eu queria saber se você encontrou. Aí um ficou olhando assim, o outro entrou e um ficou olhando para mim e fez a seguinte pergunta, o que é que tem do lado da mochila? Quando ele fez essa pergunta, eu, ufa, graças a Deus, bati no ombro dele e falei bem assim, uma garrafinha com água. Eu esqueci a mala, mas não esqueci esqueci a mochila, mas não esqueci o que estava do lado, de tanta alegria que me deu na hora, e a água não foi nem eu que coloquei, foi aquele que tinha colocado. E o rapaz falou, ok, a mochila está aí. E quando eu peguei, eu fiquei muito alegre. O que essas ilustrações têm a nos dizer? Quando nós perdemos algo de valor, nós vamos em busca daquilo que tem valor. É essa a dinâmica do texto. E quando nós encontramos, há um prazer, há uma satisfação, há uma alegria. Essa é a dinâmica da parábola de hoje. E essas são inclusive as 3 expressões chaves para interpretarmos essa parábola. Perder, procurar, achar e, por fim, se alegrar, ter prazer. O evangelista Lucas narra, são 4 expressões, né? O evangelista narra essa parábola de forma semelhante e ele traz um adendo maior dizendo que o próprio pastor, ao encontrar a ovelha, ele chama os vizinhos e celebra, ele dá uma grande festa, e ali na parábola é dito que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Portanto, a dinâmica da ovelha perdida mostra o valor da ovelha, mostra a ovelha perdida, mostra também o encontro, a celebração, o prazer, a satisfação, como o texto coloca e como nós vamos estudar. Então essa é a dinâmica do texto. Lembrando o contexto anterior, no capítulo 18, que é o nosso capítulo em questão, o início do capítulo diz que os discípulos perguntaram para o Senhor quem é o maior no reino dos céus. E todo o desenrolar do capítulo 18 tem a ver com a resposta de Jesus. Então o Senhor Jesus diz que aquele que se tornasse pequeno como a criança que ele trouxe ali para a discussão, olha, qualquer um que se tornar humilde e pequeno como essa criança, então esse será o maior no reino dos céus. E o próprio versículo 10 diz, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, mostrando inclusive que a resposta ainda está em desdobramento. E dentro de uma interpretação mais ampla de todo o capítulo 18, nós podemos dizer o seguinte, aquele que se considera superior, maior do que os outros, ele despreza então os pequenos, despreza a todos. Mas aquele que se considera inferior, ele olha para o seu irmão e o tem em alta estima. É por isso
que no domingo passado nós falamos sobre aquele que traz escândalo para os pequeninos, e agora no sentido inverso, já que nós não devemos trazer escândalos para os pequeninos, porque vem aquela série de situações caóticas para estes, inclusive o inferno, agora nós temos no sentido inverso o desejo pelo cuidado, já que eu não devo escandalizar, então eu devo cuidar assim como o nosso Pai Celeste cuida dos outros, dos seus, e assim nós devemos cuidar dos outros também, amando e trazendo para eles aquilo que é necessário e próprio para a vida deles. Depois, na continuidade do texto, fala como nós devemos tratar um irmão culpado, quantas vezes devemos perdoar o irmão, e depois o Senhor conta a parábola do credor incompassível, tudo isso no capítulo 18, na relação que nós devemos ter uns para com os outros, não no sentido de superioridade, mas no sentido de reconciliação, de restauração e pensando no bem-estar do outro. É pensando nisso que nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: a busca pela ovelha perdida como expressão do amor de Deus. Porque o que nós vemos nesse texto não é o ser humano buscando a ovelha perdida. Aqui é uma parábola que mostra que Jesus Cristo veio salvar aquele que havia se perdido. Mas o Senhor Jesus conta essa parábola como referencial de como nós devemos tratar os outros. Assim como Deus não tem prazer na morte do ímpio, assim como Deus tem satisfação quando alguém é encontrado por Ele mesmo, quando Deus tem prazer, isso também deve ser um referencial na nossa relação com os pequeninos. E vamos então agora olhar o texto propriamente dito. O versículo 10 começa assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, e nós vimos que os pequeninos aqui incluem mas não só as crianças, mas o próprio Senhor Jesus diz, os pequeninos que creem em mim. Então, dentro da dinâmica daqueles que creem no Senhor e que se consideram como os menores, como pequeninos. Então, o novo na fé, qualquer realidade dessa é apropriada. E aí o Senhor diz, por quê? Porque nós não devemos desprezar. No verso 10, a razão é dada porque os anjos nos céus, os seus anjos nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Esse versículo deu margem para alguns acreditarem no anjo da guarda. Então, existe até mesmo um ensinamento de que cada um tem um anjo da guarda. Então, todo mundo que está aqui tem um anjo específico que fica ali guardando ali para que as coisas não aconteçam com você de uma forma ruim. Então, essa é a doutrina do anjo da guarda. E tem pessoas até que conversam com o seu anjo da guarda. Ô anjo da guarda, me ajude para que amanhã eu não bata o carro, tal, ou coisa dessa natureza, né? Alguns já até inventaram, dentro dessa filosofia do anjo da guarda, a troca do anjo da guarda, né? Lá no quartel, quando o soldado está cansado, o que é que acontece? A troca da guarda, né? Então o anjo já está tão cansado, você dá tanto trabalho para aquele anjo, ele tem que lhe livrar tanto, a sua vida é tão sôfrega que o seu anjo trabalha muito, né? Então aí o que é que acontece? Aí tem a troca do anjo da guarda. Agora vai ter a troca do anjo da guarda. Eu não sei como é que eles sabem isso, mas dizem que há essa troca do anjo da guarda. Kelly costuma dizer que as crianças devem ter um anjo da guarda mesmo, né? Mas ela fala brincando. Por quê? Porque sobe na cama, pula de berço, sobe na janela, cai e não morre, né? Aí o pessoal já diz o seguinte, Deus protege esses meninos, tem um anjo guardando, porque cai de cabeça no chão e não morre. Então, essa ideia do anjo da guarda, ela é uma cultura popular, mas ela não se adequa à realidade bíblica. Ainda que esse texto dê a entender, mas não é bem isso. Por quê? Porque diz assim, olha, porque eu vos afirmo que os seus anjos, os anjos de quem? Dos pequeninos, né? Os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Qual é a ideia passada pelo Senhor Jesus ao afirmar que os anjos contemplam a face de Deus, dentro desse contexto de cuidado para com os pequeninos? A ideia é a ênfase que é dada no cuidado do Senhor para com os seus. Ainda que a doutrina do anjo da guarda não seja uma doutrina verdadeira, mas a Bíblia, em outras partes das Escrituras, mostram
nos revelam que Deus envia os seus anjos. Então não é um anjo específico que fica responsável pelo Danilo ou por qualquer outra pessoa, mas os anjos do Senhor são ministradores dos filhos de Deus, e eles guardam e livram aqueles que pertencem ao Senhor. Então existe sim a concepção bíblica de que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus, e então esses anjos acabam livrando os que pertencem ao Senhor Deus. Então a dinâmica é que, ainda que essas realidades de troca de anjo da guarda, de um anjo específico que guarde, não é uma doutrina específica de um anjo da guarda. E o que é que o texto está dizendo? Que Deus tem os anjos dele que estão diante do Senhor Deus, e esses anjos olham a face do Senhor, e esses anjos protegem mesmo, esses anjos vêm em favor dos pequeninos. Isso mostra a grandeza da situação e do cuidado do Senhor Deus para com os pequeninos. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para a grandeza desse fato e cuidarmos muito bem dos pequeninos. Porque se o próprio Senhor Deus tem anjos que guardam esses pequeninos e que estão constantemente diante da face do Senhor Deus, então isso mostra a importância desses pequeninos e como nós devemos tratá-los. E inclusive o referencial que é dado aqui é o próprio Senhor Jesus. Porque aí vem o versículo de número 11 com uma outra explicação. Por quê? E aí o porquê aparece no versículo de número 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, mais uma explicação é dada na dinâmica de que o Senhor veio salvar aquele que havia se perdido. E logo em seguida, então, vem a parábola da ovelha perdida, mostrando que no versículo 11, quem veio ao encontro da ovelha perdida não foi o homem, mas o próprio Senhor Jesus. E essa é a expressão que nós encontramos aqui no versículo de número 11, portanto. E entendendo a dinâmica desse versículo 11 de toda a Escritura, os teólogos ainda no início da igreja, na época da patrística, eles cunharam a expressão latina missio Dei, que quer dizer a missão de Deus. E essa é uma expressão missionária que inclusive dá origem à expressão missões. A palavra missões não está na Bíblia, mas é um conceito bíblico. E quando foi conceituado o aspecto das missões, foi falado de missões no aspecto de Deus ter enviado Jesus Cristo para vir salvar aquele que havia se perdido. Então, quando nós falamos em missões, nós temos o envio de Deus, o envio do Pai na pessoa de Jesus, né? A pessoa de Jesus é enviada pelo Pai. É assim que nós entendemos a dinâmica desse texto e a dinâmica das Sagradas Escrituras. E o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Mostrando, portanto, que esse preceito do envio é algo fantástico na própria dinâmica do texto. E nós precisamos, então, olhar para tais realidades e exaltar o nome do Senhor Deus. Portanto, o que temos para falar é que o texto fala sobre o pastor como sendo o Senhor Jesus, que veio em busca da ovelha perdida. E o texto conta essa parábola com essa intenção, mas também tem um parâmetro de comparação com todo aquele que deve cuidar dos pequeninos. Ele deve ter o parâmetro de Cristo, que veio salvar os seus, e nós, portanto, devemos cuidar deles, assim como o Senhor cuida muito bem, ao ponto de resgatá-los. Vejamos, portanto, o amor de Deus aqui no texto. É o amor de Deus sendo evidenciado e demonstrado na busca da ovelha que se perde. E então nós vamos ver o valor dos pequeninos ao ponto do próprio Cristo morrer, dar a vida dele dentro dessa dinâmica de ir em busca da ovelha que se perdeu. E com isso, na parábola, nós temos renúncia, nós temos sofrimento, busca e tantas outras situações mais. Então a primeira situação é que nós temos nos afastado de Deus. A ovelha só se perde porque se afastou do pastor e se afastou das outras ovelhas. Ela se perdeu. Então,
a parábola mostra uma ovelha que saiu do aprisco e dentre as 100, uma se perdeu. A dinâmica do texto é mostrar 99, que em valor poderia, aos olhos humanos, ter mais estima, mais valor do que a que se perdeu, né? Afinal de contas, o que é pior, perder 99 ou uma? Qual o valor que até de forma monetária, né, rentalmente, o que é que mais importa, 99 ou uma? E a dinâmica do texto é mostrar exatamente que aquela uma tem mais valor do que as 99. Por quê? Porque as 99 não se perderam, mas a uma sim. Então, a ideia é que o valor está no aspecto do resgate. Então, se as 99 estão em segurança, como o próprio texto mostra que foi colocado no monte, então o Senhor deixa as 99 porque Ele entende o valor daquela que se perdeu. É essa a dinâmica da parábola da ovelha perdida. Porque poderia falar de duas ovelhas, uma se perdeu e a outra ficou, coisa dessa natureza. Mas quando coloca o valor de 99 em contraste com uma, e o próprio texto mostra esse contraste, é exatamente para mostrar aquelas que estão seguras e aquela que está perdida. Inclusive, o próprio versículo 13 diz o seguinte: e se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então veja que o contraste está sendo feito entre aquela que se perdeu, a uma somente, em comparação com as 99. Então, precisamos olhar dentro dessa perspectiva. Mas pensemos um pouco dentro da perspectiva da ovelha e do pastor na antiga Palestina. Naquela época, como até hoje, mas hoje nós temos outras dinâmicas que facilitam, mas naquela época o pastor ele precisava estar constantemente junto às suas ovelhas. Por quê? Porque a ovelha é um animal diferenciado, mas diferenciado no sentido de ser indefesa e incapaz. E é assim que a Bíblia compara ao ser humano. É muito interessante isso. A ovelha, ela não consegue ter uma visão de longo alcance. Ou seja, ela é como, não sei se você tem algum problema de visão, miopia, por exemplo, você tira o óculos, você não consegue ver o que é que está muito distante, mesmo no espaço curto de distância, né? E aí a ovelha ela não consegue enxergar de longo alcance. Então, se vier algum animal, normalmente um lobo, né? Quando ela perceber que é um lobo e não uma parte da paisagem, já está bem próximo a ela, né? Aí o que é que acontece? Ela tem uma pata que facilita uma mobilidade, né? Ela sai correndo mais rápido que o lobo, é isso? Não, ela tem uma pata, melhor dizendo, curtinha, e isso inviabiliza uma corrida. Então ela não consegue se defender, ela não tem nada para se defender. Alguns animais têm veneno, têm um chifre, alguma coisa, ela não se defende de forma alguma. E para piorar a situação, ela não consegue nem distinguir, discernir locais seguros, ela não consegue nem distinguir erva daninha que tem veneno de pasto verdejante, bom para se alimentar. Então é um animal totalmente indefeso. E o Senhor Jesus está falando, o próprio Evangelho e o próprio Salmo de número 23 mostra esse cuidado de animais indefesos. Mas além de ser indefeso, o texto fala que essa ovelha se perdeu, ela não tem senso de direção, ela está perdida, com várias limitações. Então, entendendo a figura da ovelha e a figura e a necessidade do pastor, nós encontramos a urgência da busca pela ovelha que se perdeu, porque senão ela vai perecer. Então a ovelha se afasta do cuidado do pastor e da companhia das outras ovelhas que estão seguras. E a pergunta do Senhor Jesus mostra então o valor estimado da ovelha. No versículo 12, Jesus diz: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo buscar a que se extraviou? Então, está colocando a situação
de que a busca, a procura é algo razoável, é algo que se faria naquele contexto. Então, por quê? Porque as outras estão seguras, enquanto aquela está em perigo iminente de destruição e de perdição. Com essa pergunta, Jesus está mostrando o valor inestimável daquela ovelha que se perdeu. E então, é por isso que o versículo 13 fala sobre o prazer que o pastor tem ao encontrar aquela, em contraste com as 99 que não têm o mesmo prazer do Senhor, do pastor, melhor dizendo, em relação àquela que se perdeu. Então, nós temos essa dinâmica do texto. Um filósofo francês, no ano de 1930, chamado Max Picard, ele falou sobre a fuga de Deus. E o que é que ele quis dizer quando ele é um filósofo existencialista? O que ele quis dizer quando ele relatou sobre esse relato que ele denominou como fuga de Deus? Ele disse que todo ser humano está fugindo de Deus. E que Adão, o primeiro homem, depois de pecar, ele entrou nessa trajetória e depois dele, todos os seus descendentes compartilham da mesma situação, fogem de Deus. Quando Adão comeu o fruto que não deveria comer, ele se escondeu, ele fugiu de Deus. Então, assim, Max Picard conclui dizendo que a humanidade toda, sem exceção, está perdida e está fugindo e se escondendo de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mais sobre essa ideia ao longo da prédica. Mas a outra atitude que mostra o amor de Deus no texto é o fato da procura pela ovelha que se perdeu e do encontro. A perdição da ovelha foi que levou o pastor a procurar. A lógica é esta. Mas percebam duas realidades. A primeira realidade é que a ovelha não consegue se encontrar sozinha. Ela não consegue encontrar-se por si mesma. Ela precisa de alguém que vai ao encontro dela. Ainda que a minha figura do computador, pelo fato de ser um objeto, algo inanimado, lhe leve à conclusão de que era impossível que o computador viesse até mim, seria impossível mesmo. Mas a dinâmica daquele que está perdido, mesmo no caso de Londrina da Floresta, é que quem está perdido precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de alguém que vá ao encontro dele. E é essa a dinâmica do próprio Evangelho. Nós não temos como nos salvar, nós não temos como salvar a nós mesmos. Pelo contrário, nós precisamos de alguém extra a nós, fora da nossa realidade, para que esse então nos salve. Não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e se extraviaram e vivem longe da presença do Senhor e da glória do Senhor Deus. Romanos deixa claro isso. Portanto, nós precisamos entender que o Senhor é quem nos busca. Ele é quem vai ao nosso encontro. E a outra realidade, a primeira realidade é que nós não podemos nos encontrar por nós mesmos, foi o que eu disse. E a outra realidade é que quando Deus nos encontra, ainda assim nós estamos na pior das situações. A figura da Palestina, do pastor que encontra a ovelha, e você já deve ter visto essa figura, talvez num filme, talvez no flanelógrafo, em algum contexto religioso. A figura que vem à nossa mente é de um pastor que carrega a ovelha nos ombros. Ele coloca no seu dorso a ovelha que de um lado de um ombro estão duas patas e do outro lado as outras duas patas, e assim ele segura as duas patas, levando. Por quê? Porque normalmente ela está em um prejuízo, exausta, porque ela não vai conseguir, na mesma dinâmica de andar juntamente com um pastor, no mesmo passo, no mesmo compasso, ela precisa de cuidados. Então, além de não conseguir o ser humano se encontrar, ele também precisa que o pastor cuide, que o pastor sustente, que o pastor extermine
toda a situação de exaustão, de dificuldade, de problema que está sobre a vida da ovelha. Então, a ovelha que está perdida está precisando de cuidados, porque está em grande apuro. E como filhos de Adão e Eva, dentro daquela dinâmica que Max Picardi salientou, nós estamos, portanto, fugindo, nós estamos nos escondendo desse Deus gracioso que nos procura, que enviou Jesus para nos salvar. E todo pecado é uma fuga de Deus. Todo pecado é uma fuga de Deus. Ninguém quer cometer um pecado e logo depois falar: Senhor Deus, olha o pecado que eu cometi. Não. Ele quer se esconder de Deus. Então, dentro dessa mesma dinâmica, nós podemos dizer que não foram os nossos primeiros pais que foram em busca do Senhor Deus. Pelo contrário, foi o próprio Deus que disse: Adão, Adão, onde estás, Adão? Deus é quem viabiliza esse processo de restauração. E Adão estava escondido porque ele estava em maus lençóis, humilhado, se sentiu nu, estava em pecado, estava destroçado. E então Deus promove para ele algo que vai cobrir a nudez e a vergonha dele. Deus é quem vai ao encontro do homem que está perdido. Existe um movimento evangelical nos Estados Unidos conhecido como Seeker Sensitive. O que esse movimento preconiza, no português traduzido, é sensíveis aos buscadores, aqueles que procuram, sensível aos que procuram. Esse movimento diz o seguinte, que o homem está buscando Deus. Então o homem é religioso, em essência ele procura Deus, principalmente no contexto norte-americano, onde a matriz religiosa é uma matriz cristã, então muitos acabam não seguindo ao Senhor Deus, mas tem algum contexto religioso dos seus avós, dos seus pais, então em algum sentido eles já ouviram falar de Deus, então eles estão buscando Deus. Mas eles estão buscando Deus de acordo com o próprio pensamento deles, né? É um pensamento inclusivista, um pensamento que é pluralista e tantas outras situações mais. E aí a igreja tradicional é uma resistência para esses que estão buscando Deus. E a filosofia da igreja Seeker Sensitive vamos facilitar para que esses que estão buscando Deus possam entrar na igreja. Então, o que é que nós vamos promover para esses que estão buscando o Senhor Deus? Nós não vamos promover estruturas rígidas e tradicionais, porque esse pessoal eles não estão querendo saber dessas estruturas. Pelo contrário, essas estruturas são tão rígidas que são um bloqueio, funcionam como bloqueio para esses. Então nós vamos promover, é por isso que é sensível aos que buscam. Então a igreja procura ser sensível àqueles que entram na igreja. Então o que é que se apregoa dentro do movimento? Não fale de pecado. Por quê? Porque aqueles que estão buscando, se você falar de pecado, eles vão achar o seguinte, e a cultura depois da Revolução Francesa, social principalmente, procura tirar Deus da jogada, e esses discursos, as ciências sociais dizem: pecado? O que é isso? Não pode se falar de pecado. Então, se você fala de pecado, é algo repulsivo, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que promover um ambiente máximo possível que eles possam ser acolhidos, e nós precisamos ser sensíveis a esses que estão buscando. Então o sermão tem que ter em torno de 20 minutos, não fale sobre doutrina não, porque se você falar sobre doutrina, espanta, doutrina divide. Então nós vamos promover um culto associado à cultura popular, à cultura da época, e nós vamos pregar de acordo com a cultura. Por quê? Porque eles ouvem a cultura, e o princípio do sola scriptura é deixado de lado para o princípio do sola cultura. Então a cultura é que importa. Então vamos colocar teatro, vamos colocar luz baixa, vamos promover um ambiente em que as pessoas se sintam bem e confortáveis. E aí nós temos outras questões no bojo desse movimento e de tantos outros que me foge o escopo e o propósito aqui da nossa pregação, mas o que eu gostaria de dizer é que dentro do princípio bíblico, inclusive nós encontramos isso no próprio texto de Romanos, capítulo 3, versículo 11, dizendo que não há quem busque a Deus, não há
um sequer. Então essa ideia de que as pessoas estão buscando Deus e nós então nós estamos modificando a nossa mensagem para que eles se sintam atraídos, no final das contas, uma fisgada de engano que engana outros e engana nós. Sabe por quê? Porque nós não vamos dar para eles o que eles precisam, que é Jesus Cristo. Nós vamos dar para eles aquilo que eles desejam. E o que eles desejam é um discurso água com açúcar, que não fala sobre pecado, não fala sobre arrependimento e não fala que Jesus é o único caminho. Sabe por quê? Porque se você colocar um discurso totalmente exclusivista de que só Jesus salva, isso é uma abominação para a cultura presente. Então, dentro do movimento Seeker Sensitive, nós não podemos usar esse tipo de linguagem, mas uma linguagem totalmente voltada para a cultura. No capítulo 21 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus buscando Pedro. Pedro havia negado ao Senhor Jesus. E ali no capítulo 21 do Evangelho de João, há um entendimento dos teólogos de que Pedro havia desistido do ministério dele. Por quê? Porque ele se sentiu impróprio para seguir ao Senhor Jesus e ser um líder da igreja. Por que os teólogos entendem isso? Porque no capítulo 21 ele volta a pescar. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Pedro já sabia que Jesus havia ressuscitado, mas ele está pescando juntamente com os outros. Jesus então vai ao encontro de Jesus vai então ao encontro de Pedro, melhor dizendo. Ao aparecer para Pedro, ali estão os discípulos, e de repente alguém diz para Pedro: Pedro, é o mestre, é Jesus que está aqui. E Pedro imediatamente se lança nas águas. Ele pula e ele foge da presença do Senhor. E o texto ainda dá a razão, porque ele pulou e se escondeu, porque ele estava despido. E ali está o Senhor num diálogo com Pedro, comendo um peixe. E ali Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Por uma segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim. Pela terceira vez ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro, entendendo já que é a terceira vez, ele se entristece muito e diz: Senhor, tu o sabes, tu o sabes. E então Jesus diz: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. É por isso que era uma restauração do ministério de Pedro, porque Pedro, depois da negação, e por 3 vezes, ele é chamado pelo próprio Senhor. Jesus vai ao encontro para restaurar Pedro diante daquela situação que Pedro se encontrava. E é por isso que Pedro, sabendo que o Senhor Jesus sabia de todas as coisas, ele disse exatamente isso: tu sabes de todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então, portanto, meus amados irmãos, assim como Adão se escondeu por causa da sua nudez, assim também Pedro se esconde por causa da sua nudez, e assim estão todos os seres humanos que se escondem de Deus. E numa linguagem metafórica, todos nós estamos desnudos na presença do Senhor, e o Senhor contempla a nossa vergonha, e mesmo assim Ele vem em nosso encontro para nos salvar, mesmo assim Ele vem em nosso encontro para nos restaurar, mesmo assim Ele vem para nos dar vida, porque Ele sabe que sem Ele nós estamos perdidos e jamais nos encontraremos. Ainda no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, antes da morte e da ressurreição do Senhor, o Senhor Jesus disse: as ovelhas, capítulo 10, versículo 3 e 4, as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas os seguem, porque lhe reconhecem a voz. Meus amados irmãos, a voz do Senhor é pregada hoje à noite. A voz do Senhor é anunciada aqui. E a mesma vem nos seguintes termos: não há outro que lhe chama, e ele lhe chama para a restauração. Ouça a voz do Senhor Jesus e siga ao Senhor. Portanto, existem
aqueles que estão como lobos, que têm roupa de ovelha, vestimento de ovelha, mas são roubadores. O próprio Senhor Jesus disse isso no contexto do Evangelho de João, no capítulo de número 10. E esses são os falsos profetas, que eles não entram pela porta do aprisco, eles são salteadores, eles pulam e roubam. E é por isso que ali naquele contexto é dito que ele veio para matar, roubar e destruir, e ali são os falsos profetas que são identificados. Há um neologismo que criaram dentro do evangeliquez, e esse neologismo é o desigrejado. Desigrejado é aquela pessoa, ou desigrejada é aquela pessoa que diz o seguinte: eu estou triste e frustrada com a igreja institucional. Então, por causa de algumas situações que aconteceram na igreja, por causa de alguma situação, eu me afasto da igreja institucional, eu estou desiludido, não gosto da igreja por causa dessa situação, e eu vou ser crente à parte da igreja. Eu vou ser crente da internet, né? Vou lá ouvir pregadores na internet. E não vou mais frequentar nenhuma igreja, vou ler a minha Bíblia em casa, vou buscar a Deus lá sozinho. Aí a pergunta que vem dentro desse contexto é: pode uma mão viver fora do corpo? Se a Bíblia usa a metáfora de que a igreja é o corpo de Cristo, pode um membro não estar ligado ao outro? A resposta é autoevidente. A própria Bíblia, Hebreus, fala, por exemplo, que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Então, a eclesiologia bíblica se fundamenta na ideia de que eu preciso viver a fé em comunidade. E é imprescindível eu ter comunhão com Deus. É imprescindível ter comunhão com Deus a partir da igreja. Eu preciso ter a comunhão com Deus na comunidade de fé, participando da ceia do Senhor, sendo edificado e edificando outros. Então é isso que precisa acontecer. A nossa eclesiologia reformada, inclusive, diz que não há possibilidade ordinária, de forma extraordinária pode, mas de forma ordinária não há possibilidade de alguém ser salvo a parte da igreja. Essa é a doutrina reformada. Os reformadores se esboçaram no pensamento antigo de Cipriano de Cartago, na expressão latina extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Então, nós precisamos entender que aqueles que estão fora da igreja e que dizem que são do Senhor Deus, eles precisam ser buscados e encontrados e cuidados e pastoreados, porque no final das contas eles estão afastados de Deus. Não existe meio termo, a palavra é forte, mas é assim que nós entendemos de acordo com a própria Bíblia. A pessoa vai se esfriando ao ponto que ela vai se afastando. E o próprio Cipriano de Cartago disse que ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja como sua mãe. Pouco se fala nos sermões sobre a alegria de Deus e o prazer e a satisfação de Deus. Mas é isso que o texto fala, findando então essa dinâmica do perdido, do procurado, do achado e da alegria, da satisfação e do prazer. É exatamente isso que nós encontramos aqui. Não, o versículo 14 diz que não é da vontade do nosso Pai que nenhum só desses pequeninos pereça. E o versículo de número 13 diz que há maior prazer, a maior satisfação naquela ovelha que se perdeu e que foi achada. E como eu disse, Lucas fala sobre o encontro dessa ovelha, a festa que é dada depois que essa ovelha é achada com os vizinhos. E Jesus diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Então a alegria de Deus, o prazer de Deus, a satisfação de Deus em ver um pecador que se arrepende. E portanto não há prazer, não há satisfação em Deus quando uma ovelha se perde. E quando nós falamos sobre isso, nós podemos dizer, portanto, que há uma satisfação do Senhor Deus em buscar a ovelha que se perdeu. Há uma satisfação e um prazer em Deus na salvação daqueles que estão longe do Senhor.
o coração do pastor se alegra, o nosso Deus também se alegra com a nossa salvação. O verso 14 vai mostrar, portanto, que o Senhor Deus não tem prazer algum quando alguém se perde. Não é da vontade do nosso Pai que se perca qualquer pessoa. Com isso, nós não estamos dizendo que o Senhor Deus, Ele não vai trazer castigo algum, porque Ele não tem prazer que ninguém se perca, então Ele não vai trazer nenhuma punição para os pecadores, porque o próprio contexto anterior fala sobre o inferno. No versículo de número 9, no versículo de número 8, os versículos que antecedem. Então, o que quer dizer? Quer dizer que mesmo aquele que perece, Deus não tem uma alegria quando aquele está perecendo em lançar no inferno. Deus não tem prazer, não tem satisfação, mesmo Ele sendo justo e trazendo o juízo, Ele não é sádico ao ponto de ficar feliz em condenar alguém. Pelo contrário, o que a Bíblia está dizendo é que Deus não tem a satisfação no juízo dele, em que alguém pereça, mas Ele tem grande prazer e grande alegria em resgatar, porque é próprio da natureza do Senhor ser resgatador, transformador, e é próprio da natureza do Senhor ainda que Ele seja justo, e ainda que Ele seja santo, e é isso que leva às punições contra os pecados dos homens, por causa dos pecados dos homens, mas é da essência do nosso Deus ser misericordioso, amoroso, bondoso, longânimo, magnífico e tudo mais. Então aqui nós encontramos a ideia de que o Senhor, Ele se alegra na salvação daqueles que estão perdidos. E o interessante é que nós estamos findando o livro de John Piper, Alegrem-se os Povos, que traz essa ideia e que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Alegrem-se os povos, por quê? Porque Deus vai em busca desses povos, e a salvação do Senhor encontra estes, e esses são restaurados, e é por isso que esses precisam se alegrar, porque Deus tem dentre todos os povos os seus, e Ele vai em busca dos seus. E é um livro que fala sobre missões, como nós estamos estudando aqui. Inclusive o capítulo de hoje falava sobre a questão da misericórdia, que nós estudamos hoje pela manhã, essa satisfação e esse prazer em Deus em ser misericordioso. Tem uma parte que eu gostaria de citar, aqueles que acompanham pela manhã já ouviram, mas gostaríamos de deixar registrado essa questão da satisfação e do prazer de Deus em resgatar as ovelhas perdidas. E o livro diz o seguinte, que Deus é misericordioso e grandioso, e isso é um impulso para as missões, e que não haverá nenhuma grande visão sobre missões sem um grande Deus. E aí, John Piper usa ipsis literis esta expressão. Deus está buscando com paixão onipotente um propósito de reunir seus adoradores jubilosos de todas as nações. Percebam a expressão? Deus está buscando de forma apaixonada e uma paixão onipotente os seus adoradores de todas as nações. E ele continua dizendo, isso deve alinhar nossas afeições com as dele, para renunciarmos à busca, olha a expressão busca, então se Deus busca os seus adoradores, se Deus está interessado nos seus adoradores, e quer reunir os seus adoradores, então isso deve nos levar a buscar a vontade de Deus, e a buscar uma renúncia dos nossos prazeres, do nosso conforto e de tudo mais. E é isso que ele diz. Devemos renunciar à busca de confortos mundanos e buscar o propósito de fazer seu nome conhecido. Portanto, o combustível para as missões é a adoração ao Deus que busca o perdido. E Deus, conforme Ezequiel 33, versículo 11, não tem prazer na morte do ímpio. Gostaria de concluir dizendo que a ovelha perdida foi encontrada. E você e eu, que já fomos encontrados pelo Senhor, devemos ter o vislumbre a partir das Sagradas Escrituras, o vislumbre a partir da nossa vida e da nossa comunhão com Deus, do tamanho do amor desse Deus para conosco. Porque mesmo nós não merecendo, mesmo tendo tantas outras situações, mas Deus particulariza a nossa vida e se importa conosco, mesmo
não tendo valor algum em nós, mesmo não tendo mérito algum em nós, isso enfatiza o grande amor de Deus para conosco. Porque mesmo não tendo valor, e nós não temos valor mesmo, mas Deus olha para nós e vê um valor em nós. E é por isso que Jesus Cristo veio salvar aquele que não merecia, e Ele dá valor àquele que somos nós, pecadores. E o que isso deve nos levar a uma prática? Isso traz qual implicação? A implicação de que nós não devemos ser obstáculos para outros, mas assim como o Senhor foi enviado pelo Pai, assim como Deus nos amou e nos buscou, nós também devemos ir em busca dos pequeninos, cuidar deles quando eles se afastarem, quando eles estiverem com algum problema. Inclusive o próprio contexto posterior vai dizer que há um problema conosco até mesmo. Se o versículo que segue, o versículo 15 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. E então vai mostrar a restauração do irmão. É esse o objetivo do Senhor Jesus, a restauração do irmão que está se perdendo porque ele tem alguma coisa contra nós. Então nós não devemos nos considerar como superiores, mas temos Deus como referencial para que nós possamos ir ao encontro de outros e ajudar outros nesta caminhada, para que esse Deus que nos encontrou também os encontre na necessidade deles. E então a necessidade que todos nós temos é de ser encontrados por Deus, cuidados pelo Senhor e sermos salvos pela mão do Todo-Onipotente. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele fique firme no nosso coração, porque a nossa atitude para com o próximo é uma atitude que deve imitar a atitude de Deus de amor e de doação. Que Deus nos abençoe.